Olá, pessoal! Eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Na aula de hoje, eu vou fazer esse lindo cropped em tricô, super fácil de fazer. Então, mas antes do passo a passo, vamos lá conferir a lista de materiais. Para fazer esse cropped, eu vou utilizar um novelo do fio Anne da Círculo na cor 6006 e da mesma cor dois novelos do fio Verano da Círculo. Agulha para tricô pode ser a circular ou pode ser a reta, a número 6, agulha de tapeçaria e a tesoura. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com os dois fios juntos. Olha, peguei o fio Anne e o fio Verano, tá? E vou colocar 54 pontos na agulha. Esses 54 pontos é o comprimento da minha peça, tá? Não é a largura. Se você quer um cropped um pouquinho mais comprido, então você coloca mais pontos na agulha. Sempre números pares, tá bom? Então, vamos lá. 54 pontos na agulha de tricô número 6. Coloquei os pontos na agulha. Agora, a primeira carreira eu vou fazer em pontos meia. Todos os pontos em pontos meia. Olha, trabalho todos os pontos em meia. Tomando só cuidado para quando você laçar aqui a agulha para tecer o ponto, conduzir sempre os dois fios, não deixar escapar um fio, porque senão vai dar defeito aí no seu ponto, tá? Finalizei aqui a minha primeira carreira, que é pontos meia, viro o meu trabalho e volto à segunda carreira em pontos tricô. Olha, por cima da agulha. Então, a segunda carreira, tudo em pontos tricô, certo? Finalizei aqui a minha segunda carreira. Agora, vamos para a terceira carreira. Terceira carreira, olha, eu vou fazer o meu ponto de borda, pode fazer da maneira que você está acostumada, ou tecendo, ou tirando ele sem fazer, não tem problema, tá? Então, ó, fiz o meu primeiro ponto de borda, agora eu trabalho pegando dois pontos juntos em tricô. Então, vamos lá, ó. Dois juntos em tricô. Até o final da carreira, ficando com um ponto na agulha, tece ele no seu ponto de borda. Vai sempre dois juntos em tricô, dois juntos em tricô, até eu chegar no final da carreira. Cheguei aqui, olha, no final da minha carreira, sobrou um ponto, então eu faço ele sozinho em tricô. Viro o meu trabalho, faço o meu pontinho de borda. Agora, olha, eu vou fazer um tricô, uma laçada na agulha. Ó, laço a agulha para eu fazer o próximo em tricô. Então, um tricô, uma laçada na agulha. Um tricô, laço agulha. Tricô, laço agulha. Você não pode esquecer de fazer essa laçada, porque senão você vai diminuir pontos e não vai dar o efeito bacana aí dos pontinhos que vai formar um buraquinho com essa laçada. Então, vamos até o final da carreira. Laço agulha, um tricô. Laço agulha, um tricô. Olha, aqui no final da carreira, eu lacei a agulha, faço o tricô, não laço, tá? E faço o meu ponto de borda. Agora, eu viro o meu trabalho e volto lá na primeira carreira. Olha como é que fica os pontos. Então, agora, qual é a primeira carreira? Tudo em meia. Então, eu venho aqui, faço meu ponto de borda e trabalho todos os pontos em pontos meia. Voltando lá na primeira carreira, ó. A laçada, você vai pegar, olha,
aqui na frente, tá? E lá atrás. Se você pegar o fio lá atrás, você fecha o efeito do ponto. Então, olha, tudo em meia, voltando na primeira carreira. Dessa maneira, olha. Ele fica um ponto aberto e bem bonito, que dá para você aproveitar para várias peças que você for fazer, tá bom? Não só o cropped. Cheguei aqui no final da carreira, faço meu pontinho de borda. Viro o meu trabalho e vou repetir aqui a segunda carreira, que é tudo em tricô. Então, agora, nós vamos repetir essas 4 carreiras. A segunda carreira que eu tô fazendo, que é tudo tricô. Olha, finalizei aqui a carreira de pontos tricô. Agora, eu volto naquela carreira que eu pego 2 pontos juntos do lado, olha, do lado direito, sempre que você vai pegar os 2 pontos juntos. Eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês. Olha, fiz aqui o meu ponto de borda. Então, essa carreira, olha, 2 pontos juntos até o final. Depois, volta com um tricô e a laçada. Um tricô e a laçada. Então, você vai repetir essas 4 carreiras até dar a largura do seu busto. Lembrando a você que eu vou fazer partes separadamente, frente e costas separadas, porque depois vai ter uma costura na lateral, tá bom? Então, agora é só seguir essas 4 carreiras até dar a largura do seu busto. Se você tem um exemplo de 90 de busto, então você vai trabalhar um lado 45 e do outro lado também 45. Se você tem 100 de busto, você vai trabalhar uma tira, no caso, na verdade, com 50 centímetros e a outra também com 50 centímetros. Então, vai ser uma tira reta, tá bom? Então, vamos lá. Já tenho aqui, olha, a minha peça pronta, tá? E eu já arrematei aqui os pontos. Olha, cortei o fio e arrematei os pontos. Então, agora, fazer o outro lado, tudo igual, tá? Pra gente fazer a montagem. Mas antes de eu fazer o outro lado, eu quero mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer essa alça. Então, você vai vir aqui, ó, da lateral, aonde vai ser a lateral, que vai ser bem embaixo do braço, você vai marcar 10 centímetros e coloca um marcador. Do outro lado também, 10 centímetros, coloca um marcador. Olha, aqui, tá bom? Agora, eu vou levantar os pontos aqui para eu fazer a minha alça. Então, como é que nós vamos fazer? Você pode levantar com a própria agulha de tricô, você pode levantar com o auxílio de uma agulha de crochê, como você preferir, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó, onde você colocou o marcador, insere a minha agulha e puxa o fio, ó. Coloquei meu fio, meu ponto na agulha. Então, eu vou colocar 5 pontos. Então, olha, da onde eu marquei, da lateral pro lado do decote. Então, você segue, olha. Eu vou levantar 5 pontos. Olha, 4 e 5. Essa vai ser a largura da minha alça. Se você quer mais largo, pode fazer com mais pontos. Se você quer só um fiozinho, uma coisa mais estreitinha, aí você coloca menos pontos. E vou trabalhar somente em pontos meia, no direito e no avesso. Vai formar cordões de tricô. Então, vamos lá, ó. Somente pontos meia nesses 5 pontos. Cheguei aqui no final, viro o meu trabalho e continuo em pontos meia. Você pode fazer a sua alça no comprimento que você deseja. Eu vou fazer com 30 centímetros, porque eu quero um ajuste no ombro, dar um laço, ficar bem bacana essa alça amarrada no ombro. Se você não quer amarrar, então você faz a alça
para depois você costurar na parte das costas ou da frente. Então, eu tô seguindo aqui, olha, só com meus pontos em meia. Quando deu já o comprimento aqui da sua alça, você vai vir aqui e vai arrematar os pontos. Olha, eu arremato dessa maneira, ó, no cropped também. Faço 2 pontos, passo um por cima. Faço mais um ponto, passo ele por cima. Mais um ponto e passo por cima. Assim, eu arremato todos os pontos. Agora, eu corto esse fio e passo dentro dessa argolinha. E com agulha de tapeçaria, você vem e esconde o fiozinho pela trama aqui, olha, do seu tricô, tá? Agora, você vai vir aqui do outro lado e vai fazer a mesma coisa. Vai levantar os pontos da maneira que eu levantei desse lado e vai trabalhar 30 centímetros para a outra alça, tá certo? E vai fazer o outro lado tudo igual, porque costas e frente são iguais, ok? Já fiz aqui, olha, o outro lado, tá vendo? Com as duas alças. Fica dessa maneira, olha. Aí, eu vou colocar, olha, aqui tá meu avesso, avesso com avesso. Pego o fiozinho aqui onde eu arrematei, olha. Coloco na agulha de tapeçaria e vamos costurar aqui a lateral. Coloca os 2 fiozinhos, tá? O fio Anne e o fio Verano. Os 2 fiozinhos na agulha. Como é que eu vou fazer essa costura? Ó, do lado direito, meu fio tá aqui, ó, preso de uma lateral. Aí, eu venho desse lado. E pego aqui, olha, bem na beiradinha. Olha, de um lado e venho aqui do outro. Sempre pegando no pontinho, olha, para quando ele se encontrar, não ficar torto aqui a posição dos pontos. E ele se encontra, olha, fica certinho aqui a costura, tá? Então, olha, de um lado e do outro. Tomando cuidado também, olha, você pode pôr aqui um marcador ou pode pôr um alfinete, para que as duas pontas fica certinho aqui, olha, não fica sobrando de um lado ou do outro. Tem que ficar certinho para a costura não ficar torta, tá bom? Então, segue aqui a costura. Eu vou costurar aqui os 2 lados e já volto com você. Olha, finalizei aqui a costura dos 2 lados, olha como fica certinho. E fica esse detalhe aqui, olha, na lateral, porque é onde você arrematou e colocou os pontos. Então, eles se encontram e fica esse detalhe, tá? E aqui eu já tenho as alças. O que é interessante, olha, que você pode fazer o ajuste. E como eu estou trabalhando aqui com o fio Verano, ele tem essa elasticidade na sua peça, olha. Ela fica certinha no corpo. E olha que interessante. Essa amarração nos ombros, que tá super em alta, gente. Olha que legal que ficou a peça. Espero que vocês tenham gostado e se você fizer essa peça, não esqueça de marcar a Círculo, hashtag sempre Círculo e segue a Círculo nas redes sociais. Até lá, um super beijo!